TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Secretaria da Saúde de Lajeado foi selecionada pelo governo federal para participar de intercâmbio de troca de conhecimentos. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Uma caminhonete e um caminhão colidiram lateralmente no trevo de acesso ao centro de Arroio do Meio, no quilômetro 78 da ERS 130. O acidente ocorreu por volta das 6 da tarde desta segunda-feira e, de acordo com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Encantado, a Toyota Hilux seguia no sentido Arroio do Meio Encantado e o caminhão Scania transitava em direção ao centro de Arroio do Meio. Segundo a polícia, houve apenas danos materiais no acidente e o trânsito não chegou a ser obstruído. E um criminoso assaltou um homem de 24 anos que passava de bicicleta na rua Santos Filho, próximo ao Parque dos Jic, aqui em Lajeado. Ele usou uma faca. O assalto ocorreu às 6:45 da noite dessa segunda-feira. E, de acordo com o relato da vítima, ela se dirigia à rua do CAPS quando foi abordada pelo ladrão, que o rendeu com a faca no pescoço. O bandido roubou a bicicleta, um boné e pulseira que a vítima usava. E um homem de 30 anos foi detido, apontado como autor de um furto de uma barra de ferro de uma obra no bairro Oriental, em Estrela. Foi por volta da 1h30 da madrugada desta terça-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, a Brigada Militar foi acionada de que um suspeito estaria com material andando pelo bairro. Os policiais abordaram na rua Carlos Barbosa e o homem admitiu o furto. A barra de cerca de 6 metros, avaliada em R$40, foi entregue ao proprietário. De acordo com o relato da testemunha, a polícia, a obra de construção de uma sala comercial já havia sido alvo de furtos em pelo menos 7 outras oportunidades e os crimes ocorreriam sempre depois das 10 da noite. A drogadição e a saúde pública pautam a 5ª edição do Fórum dos Grandes Debates realizado nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa. A abertura do evento ocorreu na parte da manhã e reuniu autoridades que atuam diretamente no enfrentamento deste problema. Veja com a repórter Ana Jara Godoy. A luta contra a drogadição. É sob esse enfoque que o parlamento coloca agora em discussão as ações referentes a 2 importantes linhas de atuação quando se aborda a questão das drogas: a prevenção e o tratamento. Na abertura do evento, que aconteceu no Teatro Dante Baroni, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum, ressaltou a necessidade de se debater o fenômeno que é o uso dessas substâncias ilícitas e o seu efeito na sociedade, classificando o problema como um dos mais desafiadores da saúde pública. O chefe do Legislativo gaúcho chamou a atenção ainda para o diálogo que conta com a presença de todos os atores envolvidos no processo. Estamos realizando aqui o debate plural de alguns dos temas mais caros ao Brasil. E, claro, em especial ao Rio Grande. É um fenômeno que nos corrói desde a intimidade dos nossos lares, um mal das sociedades contemporâneas, ao qual estamos todos expostos. A drogadição causa danos ao ser humano e ao Estado. Nesta linha de reunir os atores envolvidos no processo e que contribuem para combater o uso de drogas está o Ministério Público. A partir de promotorias especializadas, o órgão acompanha todas as etapas, iniciando na prevenção, passando pela repressão e chegando ao tratamento dos usuários e da família. O subprocurador-geral de Justiça do Estado participou da cerimônia e enfatizou a posição contrária do órgão com relação à liberação das drogas.
Vai na contramão de todo o esforço que está se fazendo na questão de prevenção e recuperação e educação, que tem que ser feito, porque essas são, digamos assim, as soluções. Nós temos que tratar, nós temos que recuperar e temos que educar. Mas a curto e a médio prazo, abrir mão da repressão, liberalizando o uso de drogas ilícitas, me parece assim um contrassenso. Já a Defensoria Pública, que também está neste grupo de atuação, trabalha principalmente na etapa que envolve o tratamento, na liberação das chamadas internações compulsórias. São dezenas de pessoas que nos procuram diariamente procurando o tratamento não voluntário, né? O tratamento compulsório do usuário, porque geralmente o usuário ele não quer se tratar. São poucos os usuários, aquelas pessoas que são dependentes, que têm a noção de que precisam de um tratamento de saúde. E a Defensoria tem uma atuação muito forte nessa área. Nós temos um defensor em Porto Alegre especializado que faz só esse tipo de ação judicial, buscando o tratamento dos dependentes químicos como uma forma de tratar a saúde e prevenir a violência. 2 homens armados roubaram um malote no início da tarde desta segunda-feira em frente a uma agência bancária no centro de Estrela. A vítima, cliente do banco, estava chegando ao local quando foi rendida. A mulher teria reagido e os bandidos efetuaram pelo menos 6 disparos. Os tiros acertaram a fachada do estabelecimento e a mulher não se feriu. A Brigada Militar foi acionada e fez buscas, mas os suspeitos não foram localizados. A motocicleta usada pelos criminosos foi abandonada durante a fuga, a cerca de 2 quadras do local, e havia sido furtada também em Estrela. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Luciano. A Assembleia Gaúcha deve votar hoje, se é que já não votou, uma proposta do governo do estado para reduzir de 40 para apenas 7 salários mínimos o valor limite para pagamento das RPVs. RPVs, para quem ainda não sabe, são as chamadas requisições de pequeno valor, que, como o próprio nome diz, são pedidos, aqui no sentido de ordem, que um juiz encaminha ao Tesouro do Estado, ou do município, ou da União, para que este ente público pague a um credor que venceu uma demanda contra qualquer um desses entes federativos. E essa ordem judicial também tem um prazo para ser cumprida, sob pena de bloqueio ou sequestro de dinheiro pelo juiz direto nas contas bancárias do ente público e imediata liberação ao credor se não houver erro de cálculo ou outro impedimento legal. No caso do estado do Rio Grande do Sul, o prazo para que o pagamento fosse realizado até bem pouco tempo era de 60 dias e foi ampliado pelo governo Tarso para 180 dias, ou seja, 6 meses. Agora, o governo Sartori, alegando falta de recursos, quer reduzir esse valor de 40 para 7 salários mínimos. Obrigação esta que já teve o prazo para pagamento dilatado pelo Tarso de 60 para 180 dias com a bênção do STF. Percebem o tamanho da diferença? O tamanho da perda dos credores em relação ao Estado devedor? Sem falar que todas essas dívidas que não se encaixam nos 7 salários mínimos vão se somar à já impagável montanha de precatórios, que são todas as dívidas judiciais do Estado que se classificam acima deste valor e que já deve estar batendo na casa dos 10 bilhões de reais. Por determinação judicial, o Estado tem que destinar pelo menos 1,5% do total do orçamento para pagamento dessa dívida. Como o orçamento está meio que estagnado em pouco mais de 50 bilhões de reais, nesse ritmo a conta não vai ser paga nunca. Ainda mais em se considerando que ela não para de crescer com as novas condenações judiciais do Estado que aparecem todos os dias. E o pior, além de não pagar suas dívidas judiciais, o nosso Estado, e imagino que a maioria, se não a totalidade dos outros da Federação, ainda mete a mão nos depósitos judiciais de particulares. Ou seja, de dinheiro que está depositado, normalmente por penhora ou sequestro judicial, mas que pertence a outras pessoas físicas, empresas privadas, bancos ou qualquer entidade que seja, para pagarem as suas próprias dívidas, quando do trânsito em julgado de seus processos. Assim, na minha ótica, o governo, e isso já vem de décadas, além de não estar pagando suas contas na medida do aceitável, ainda está usando o dinheiro dos outros para manter, mais ou menos em dia, as suas despesas ordinárias, como o salário do funcionalismo e outras despesas obrigatórias. Ou seja, ele já gastou tudo o que tinha nas suas contas, já usou todo o crédito que tinha, o que a lei permite, em financiamentos e agora está usando o limite do cheque especial, ao se utilizar de 95% dos depósitos judiciais. Só que este cheque especial não é dele, é dos outros.
é de outro devedor e deverá ser de outro credor. Ninguém pode prever onde é que isso vai parar. Agora, experimenta tu ficar devendo para o Estado. Se for multa de trânsito ou atraso de IPVA, o teu carro já está pré-penhorado, na hora, porque essa dívida impede o licenciamento e a venda do veículo. Se tu está devendo impostos ou taxas federais e o vencimento cair em final de semana ou feriado, o vencimento é antecipado para o último dia útil anterior. Isto é um absurdo. Contraria a própria lei civil da contagem de qualquer prazo e acho que deve ser caso único no mundo. Agora, existe até a possibilidade de os governos protestarem em tabelionato as dívidas de seus contribuintes inadimplentes. Então eu pergunto, será que a gente não poderia ter os mesmos direitos? Acho que só quando nós mesmos pudermos fazer as leis, ou quando aprendermos a eleger melhor quem tem o poder e o dever de fazê-las. Até a próxima. A organização da primeira edição do Jantar Beneficente do Peixe de Bom Retiro do Sul realizou na tarde desta segunda-feira, na sala de reuniões da Secretaria da Agricultura, a prestação de contas e avaliação relativa ao evento. Na ocasião, a engenheira agrônoma da Emater, Sandra Hitch, também repassou para a presidente da Liga de Combate ao Câncer, a Margane Klunk, R$ 2.605,10, relativo ao lucro obtido por meio da comercialização de mais de 200 cartões. Promovido por psicultores locais, com o apoio de diversos parceiros, entre eles a Emater, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e o CTG Querência da Amizade, o jantar ocorreu no último dia 17 de setembro. Considerado um sucesso por todos os participantes da reunião, o jantar deverá ter continuidade no próximo ano em data a ser definida. Para a primeira-dama de Bom Retiro do Sul, a Faf Mohammad Vermen, o jantar, inclusive, deve ser ampliado, passando a acontecer mais vezes e em mais comunidades. E o projeto Simplificar reformula o processo de abertura de novas empresas na capital gaúcha. Veja com André Martins. O objetivo de reformular o processo de abertura de novas empresas em Porto Alegre, o governador José Ivo Sartori e o prefeito José Fortunati assinaram em cerimônia no Palácio Piratini protocolo de intenções para aplicação do projeto Simplificar. Idealizado pelo Instituto Empreender Endeavor Brasil, a iniciativa pretende apoiar os empreendedores na implementação de negócios com a consequente geração de empregos e renda. Isto vai ajudar a destravar os licenciamentos que empresas, tanto por parte da Prefeitura como de Porto Alegre, quanto pelos órgãos do Governo do Estado. Nós iniciamos esse processo, acho que até na área ambiental se tornou mais facilitado, o trabalho melhor, vai ampliando. Isso é descomplicar os processos e é fundamental para justamente fazer aquilo que todos nós queremos. Estimular o empreendedorismo e, consequentemente, diminuir o tempo em que se leva para começar um novo negócio. Ser um Estado empreendedor, um Estado valorizar as suas vocações, um Estado querendo mostrar para a sociedade, para os empreendedores, que precisa e quer efetivamente mais e novos negócios, gerando emprego, renda, consequentemente, qualidade de vida a todos nós aqui rio-grandenses. Aqui em Lajeado existe a Sala do Empreendedor, que serve como facilitador para a abertura de empresas e o contato com o poder público. E a administração de Santa Clara do Sul realiza leilão público de um caminhão toco, uma doblô, um Uno, um Gol, um espalhador de calcário, sucatas e brinquedos, além de equipamentos gerais. No próximo dia 15 de outubro, às 9 horas da manhã, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. Os bens a serem leiloados estarão expostos à visitação a partir do dia 13 de outubro, uma terça-feira, no Parque de Máquinas da Prefeitura, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde, assim como no dia do leilão, até 1 hora antes do horário marcado para o início. O leiloeiro será Luciano Scheid de Estrela. Mais informações pelo telefone 3782-2250. E o Estado assina o acordo para desburocratizar ações de governo. O Heron Vidal traz as informações.
Acordos de resultado entre secretarias de governo e as suas vinculadas foram assinados nesta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori, no auditório do Centro Administrativo do Estado. O compromisso envolve ações em benefício da população que devem ser concluídas em 2015 em 4 eixos de gestão: econômico, social, governança e gestão e infraestrutura e ambiente. Fazer com que o Estado seja menos burocrático, seja mais ágil, seja um Estado que, apesar das suas dificuldades financeiras, do desequilíbrio financeiro, que o pouco que ele tem para aplicar, que ele seja ágil e que tenha um planejamento, metas e indicadores. Esse ato de hoje foi fazendo com que esse acordo também, que já tinha sido feito entre o governador, a Secretaria-Geral de Governo e as outras secretarias, que se estendesse também para as vinculadas. Os acordos atingem 40 instituições públicas vinculadas a 16 secretarias de Estado. Prevêem mais de 60 projetos. 100 pessoas estão envolvidas no trabalho com a parceria do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e Movimento Brasil Competitivo. Fazem reuniões semanais acompanhando todos os projetos, do seu início até o seu fim. Bom funcionamento, com planejamento e com organização, com certeza é o que nós desejamos. Se o Estado já presta hoje, através dos seus servidores, um bom serviço público, nós queremos que o serviço público seja prestado ainda melhor, porque a sociedade merece. O dia 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Alimentação e neste mês, cercado de atividades voltadas à data, o programa Mesa Brasil Sesc lança mais uma edição da campanha Prato Cheio. Durante todo o mês de outubro, as unidades operacionais do Sesc e os balcões Sesc-Senac no estado incentivam a comunidade gaúcha a doar alimentos não perecíveis que serão distribuídos pelo programa. Em Lajeado, no dia 4 de outubro, as ações serão realizadas na Praça João Zarte Sobrinho, para lembrar a data. A iniciativa é promovida pelo Mesa Brasil dos Vales do Taquari e Rio Pardo. Avaliação nutricional, mostra de frutas, verduras e legumes dos produtores rurais, mostra de alimentos industrializados de acordo com a quantidade de sal e açúcares, alimentos seguros, da agricultura ao prato, e a apresentação do nível de obesidade em jovens acontece no local, da 1 até às 5 da tarde. O Dia Mundial da Alimentação foi criado com o intuito de desenvolver uma reflexão a respeito do quadro atual da alimentação mundial e principalmente sobre a fome no planeta. A data foi escolhida para lembrar a criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, em 1945. E as despesas de custeio administrativo do governo federal caíram 7,5% entre janeiro e agosto deste ano. Veja na explanação do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Tivemos uma redução real de 7,5%. Essa despesa ela subiu 331 milhões, está ali a primeira linha. Só que grande parte disso é elevação de energia, que subiu 339 milhões. Então nós reduzimos, na verdade, sempre tirando energia, houve uma redução de 8 milhões de reais, num contexto de aumento da inflação. Então, na verdade, a despesa nominal ficou no mesmo valor. Em termos reais, ela cai quase 10%. Houve uma redução real do gasto de custeio administrativo de quase 10% esse ano, até agosto. Quando nós esperamos que, à medida que nos próximos meses, que os novos dados sejam agregados, que essa redução possa superar 10%. A primeira visita guiada pelos condomínios Novo Tempo 1 e 2 está programada para ocorrer no dia 9 de outubro, a partir das 8h30 da manhã, no bairro Santo Antônio. O objetivo será o de auxiliar os representantes das secretarias municipais na identificação de demandas futuras das famílias que habitarão o conjunto habitacional. Além do grupo de trabalho, representantes de veículos de comunicação cadastrados poderão acompanhar a visita. Em caso de chuva, a visita será cancelada e a reunião do grupo de trabalho vai realizar-se na Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social. A equipe do setor da habitação da Secretaria e também a assistente social da empresa Acordar, a Manuela Ferreira, vão acompanhar os visitantes com o intuito de fazer um levantamento prévio das necessidades das futuras 448 famílias que vão habitar os condomínios Novo Tempo 1 e 2. A evolução da obra é percebida na finalização de detalhes internos e externos, como do telhado, da instalação de gesso no teto dos apartamentos
e das portas e janelas. As reuniões paralelas realizadas pela Secretaria e a empresa Acordar seguem atendendo o cronograma pré-estabelecido. No dia 16, às 8 horas, na Secretaria haverá reunião sobre os serviços de abastecimento de água e luz dos empreendimentos, a qual contará com a participação da Secretaria do Planejamento, Corsan, AES Sul e ALM Engenharia. A próxima reunião com as famílias pré-selecionadas ainda não tem data definida, mas vai abordar o planejamento financeiro por meio da palestra ministrada por Sabine Costa, que é profissional da área das contábeis. Nesse dia, também serão apresentadas imagens recentes do interior dos apartamentos e do entorno dos prédios, bem como um vídeo de entrega de uma obra da mesma empresa construtora em Venâncio Aires. E a presidente Dilma Rousseff participa de encontros sobre igualdade de gênero nos Estados Unidos. Veja com Paulo La Sálvia. No encontro para discutir a situação das mulheres no mundo, a presidenta Dilma Rousseff apontou avanços na legislação brasileira, como a Lei Maria da Penha, que prevê pena de prisão de 3 anos para casos de agressão e maus tratos contra mulheres, além da Lei do Feminicídio, que transformou em crime hediondo e inafiançável o assassinato de mulheres por questão de gênero. A presidenta também citou a Casa da Mulher Brasileira, um espaço que vem sendo implantado no Brasil para dar apoio, assistência e proteção a mulheres vítimas de violência. Dilma Rousseff reforçou ainda uma série de compromissos do Brasil com o tema. Gostaria de explicitar alguns compromissos do governo brasileiro, com a universalização do atendimento humanizado a todas as mulheres em situação de violência, ao desenvolvimento de ações de participação maior das mulheres na política, ao desenvolvimento também da mulher em todos os níveis educacionais, da creche ao pós-graduação, a fortalecimento da saúde materna, ao atendimento das meninas que têm diante de si um futuro. A Secretaria da Saúde recebeu o comunicado do Ministério da Saúde informando que Lajeado foi selecionado para participar do projeto de intercâmbio de saúde mental infanto-juvenil. O projeto, chamado Percursos Formativos da Rede de Atenção Psicossocial, beneficia municípios que sejam participativos em atividades que trabalhem em prol do Centro de Apoio Psicossocial. O módulo de formação consiste em visitações e recebimentos de profissionais dos CAPs e de outros setores da saúde. Em janeiro, a primeira turma de Lajeado inicia o intercâmbio com uma viagem para a troca de experiências em São Paulo. As despesas serão todas custeadas pelo governo federal. No dia 1º de novembro, serão depositados no Fundo Municipal de Saúde R$ 187 mil. O dinheiro servirá para cobrir as despesas dos profissionais de saúde durante o intercâmbio. O encontro, que visa a cidadania e a valorização do ser humano, é dividido em módulos. As equipes irão se revezar uma vez por mês. As atividades ocorrem a partir de janeiro de 2016 e a duração é de 11 meses. Estão abertas as inscrições para professores participarem de capacitação nos Estados Unidos. Luana Karen traz as informações. Estão abertas até o dia 13 de outubro as inscrições para professores de inglês de institutos federais que desejem participar de programa de capacitação nos Estados Unidos. A chamada pública vai atender até 152 professores, que vão ser selecionados em 2 etapas. Os cursos vão ter duração de até 8 semanas e devem acontecer entre janeiro e março e de julho a agosto de 2016. De Brasília, Luana Karen. A tecnologia é um recurso que ajuda na compreensão da língua inglesa, mas o principal meio de alfabetização ainda continua sendo a sala de aula. Nela, os estudantes aprendem a utilizar estruturas simples do idioma para se comunicar. O Senac Lajeado está com turmas abertas para os cursos de Inglês Básico 1 e Inglês Teams 1, que iniciam em outubro. O curso de Inglês Básico visa proporcionar aos participantes a aquisição de competências linguísticas e comunicativas que os capacitem a se expressar em língua inglesa de forma adequada em diferentes contextos. As aulas iniciam no dia 1º de outubro. Já o curso Teens, voltado para os adolescentes, o idioma é aprendido em contextos contagiantes,
voltado para os interesses dos alunos, como esportes, viagens e atividades de lazer. Assim, os adolescentes são motivados a expressar de forma natural, tendo a oportunidade de praticar o idioma e desenvolver as 4 habilidades comunicativas: leitura, fala, escrita e audição. As aulas têm início no dia 9 de outubro. As matrículas podem ser feitas na unidade localizada na Avenida Senador Alberto Pasqualini, 421, aqui em Lajeado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3748-4644 ou pelo site, www.senacrs.com.br/lajeado. Comerciário tem 20% de desconto. Um projeto que tira da Petrobras a obrigação de explorar o pré-sal está na pauta do plenário no Senado. Veja com José Paulo Tupinambá, da TV Senado. A proposta, apresentada pelo senador José Serra, acaba com a participação obrigatória de 30% da Petrobras nos consórcios formados para a exploração do pré-sal. Também retira da empresa a condição de operadora única dessas reservas. O representante dos petroleiros questionou a diminuição da participação da estatal nos negócios. Hoje calcula-se que 90% das reservas de petróleo do mundo estejam em poder das empresas estatais, como, por exemplo, a empresa saudita, a PDVSA e por aí vai. E que o Brasil, pelas reservas do pré-sal, que nós estamos falando em algo de 300 bilhões de barris, também ocuparia um lugar relevante nesse ranking das empresas que mais detêm reservas no mundo. É patriótico a gente entregar as nossas reservas para as empresas multinacionais? Na lei da partilha, foi fixado que a Petrobras seria operadora única do pré-sal. Única. Ou seja, as associadas não são operadores. E que poria pelo menos 30% do investimento. A Petrobras não tem esse dinheiro, não terá, não é uma conjuntura, não terá esse dinheiro por muitos anos. Então, o pré-sal fica paralisado. O projeto estabelece que a Petrobras mantém a sua preferência no pré-sal. Ou seja, ela fica livre do ônus e tem o bônus. Representantes dos trabalhadores acusaram o projeto de diminuir os recursos do pré-sal previamente direcionados para a saúde e a educação. PL 131, como uma proposta antinacional, que fere a soberania nacional e que traz riscos extremamente graves para a função social dos lucros do pré-sal com relação à educação e com relação à saúde. É muito difícil ficar engolindo que vai tirar dinheiro da educação, que muda o sistema de partilha, acaba com o sistema de partilha, que acaba com o sistema de conteúdo nacional, que não tem nada a ver, o projeto nem toca. Que a Petrobras não vai poder entrar no pré-sal, como não? Basta ela querer. Aqui é um bom negócio, eu entro e é ela. Vocês imaginam? A única coisa que eu estou tirando é, você não está obrigado. Só isso. Nós decidimos em solicitar para o presidente Renan um debate sobre esse tema aqui no plenário. Porque o próprio senador Serra disse que muitas inverdades são ditas sobre o projeto dele. Então é bom que se esclareça, né? Enquanto que os outros dizem que o projeto dele, na visão deles, traria prejuízo para a Petrobras, para essa riqueza, né, que é o petróleo. E com o dólar nas alturas, cresce a procura de brasileiros por viagens com destinos nacionais. Veja com Carolina Rocha. A fila de turistas para pegar o transporte que leva ao Cristo Redentor, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, tem pessoas do mundo inteiro. A chilena Maureen Cardenas, por exemplo, está visitando o Brasil pela primeira vez. Me encantou. Precioso, precioso, precioso. Brasileiros de outros estados também estão ansiosos para conhecer um dos mais famosos destinos turísticos do Brasil. A minha filha é apaixonada pelo Rio. Hoje é o aniversário dela, está fazendo 11 anos, aí fizemos a programação. A paulista Nathalie Yoshino é turista de carteirinha e conhece vários lugares do Brasil e do mundo. Acho que a cada viagem, a cada lugar que você visita é uma
Desenvolver habilidades e técnicas para a elaboração de pizzas diversas é o objetivo do curso de Educação Continuada Pizzas 1, oferecido pela Univates. As aulas ministradas pela professora Ardemia Thomas, formada pela Escola Italiana de Gastronomia, ocorrerão nos dias 15 e 16 de outubro, no turno da noite. Entre os conteúdos abordados estão a massa básica, o molho de tomate, o creme de milho, o molho de requeijão, recheios de brócolis e requeijão, presunto e palmito, além do tradicional calabresa. Também tem Califórnia, Romeu e Julieta, além do tempo do disco de pizza no forno e o congelamento de pizzas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de outubro no Núcleo de Educação Continuada, na sala 110 do prédio 1, ou pelo site univates.br/inscrições/extensão. O investimento é de 2 parcelas de R$ 89. O valor inclui o custo dos ingredientes utilizados na elaboração das receitas, um avental e uma apostila com as receitas do curso. Estudantes e diplomados dos cursos de graduação e sequencial, além dos alunos dos cursos técnicos e de pós-graduação da Univates, recebem 10% de desconto. E veja como será a quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta quarta o tempo segue estável e seco em todas as regiões. Essa massa de ar seco que está sobre o estado ainda prevalece aqui na região centro, embora algumas partes do Rio Grande do Sul já podem ter um pouquinho de chuva na quarta-feira. Aqui no Vale do Taquari a tendência é que esse tempo seco de terça-feira se repita nesta quarta-feira. O que pode mudar são as temperaturas, elas devem sofrer uma pequena elevação e isso faz com que a chuva realmente venha a partir de quinta-feira, mas isso é assunto para a próxima previsão. Vamos ver agora como ficam as temperaturas nesta quarta-feira aqui na região. Em Lajeado, o dia amanhece com sol e um pouco de nuvens. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima alcança a casa dos 23 graus. Na cidade de Teutônia, um pouco mais de nebulosidade no turno da manhã e à tarde o sol aparece com um pouco mais de força. A mínima é de 10 graus ao amanhecer e a máxima prevista chega aos 24 graus em Teutônia nesta quarta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Leve seu amiguinho para comemorar. É com este lema que o governo de Lajeado, através da Secretaria do Meio Ambiente, organiza o Dia dos Animais. O evento ocorrerá no próximo domingo no Parque Professor Teobaldo Dick. No local, ocorrerão diversas atividades como a chipagem de animais, a cão-minhada, a distribuição de material educativo e bênção nos cães e gatos. Além disso, a criançada poderá se divertir com a pintura de desenhos e fazer sua tatuagem infantil. O Dia dos Animais também contará com a presença do Amigão, que é o mascote do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores da Secretaria do Meio Ambiente, e também da exposição Celebridades de Quatro Patas, tradicional exposição com fotos de cães que estão à disposição para a adoção no canil do município. Para quem for aproveitar o domingo ao lado dos animais, também poderá participar da campanha de recolhimento de resíduos. No parque, haverá equipe para recolher os resíduos especiais, que são eletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e óleo de cozinha. O evento se inicia às 2 da tarde, com encerramento previsto para as 6 da tarde. No dia, haverá água quente e erva mate oferecidos pelos apoiadores. Para os interessados, também haverá a possibilidade de adquirir uma sacola de pano, trocando por 1 quilo de alimento não perecível. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 29 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos na quarta-feira em edição inédita, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser acompanhada também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo.
Aqui o Vale se vê.